para a próxima aí. X é elevado a 1 sobre x. Então tá aí, ó. Essa função não é definida no zero, porque eu tenho e elevado a 1 sobre x, né? A minha imagem aí é real. Ele até analisou aqui o sinal da minha função, né? Porque a minha função vai ser negativa para valores negativos de x, positiva para valores positivos de x, só que essa função não tem raiz nenhuma. Bom? Aí analisa a derivada. Deu a derivada aí, repara que essa derivada, ela vai ser definida para todos os pontos, menos para o zero, só que o zero a função não é definida, então não preciso me preocupar. E o valor dela é 0 no 1. Então aqui meu ponto crítico vai ser no 1. Analisou aqui crescente, decrescente e crescente, então meu 1 vai ser um ponto de mínimo, tá bom? Analisou a segunda derivada, né? Também essa segunda derivada, ela não se anula em ponto nenhum. Vai ter concavidade, vai ser negativa antes do zero, positiva depois, tá? Então ela não tem ponto de flexão, tem uma mudança de concavidade aí no zero, só que o zero, a função não é definida, então não é ponto de flexão. E ele fez o teste de segunda derivada para confirmar que o 1 é mínimo local. Tá? Então, esse zero aqui não é ponto de flexão. Na descontinuidade, repara, olha o que acontece nesses casos aqui. Para zero mais, deu infinito. Para zero menos, deu zero. Então, mesmo que um lado não tenha dado infinito ou menos infinito, esta função tem assíntota inclinada, né? Tem assíntota vertical, tá bom? Então, basta pelo menos um dos lados der infinito ou menos infinito que tem assíntota. E agora no infinito, né? Fazendo o infinito, ele achou m igual a 1, e quando ele vai achar o k, ele acha k igual a 1 também, tá bom? E mesma coisa, por menos infinito, ele acha m igual a 1, depois acha também k igual a infinito. Então, na verdade, vão ter assíntotas com x igual, y igual a x mais 1. Então, tá aqui minha função, ó. Ela vai para y igual a x mais 1, no menos infinito, ela é estritamente crescente, com cavidade para baixo, e vai até no ponto 1, tá bom? Esse aqui, ó, aqui, tinha que dar fechadinho, pintadinho. No 1 ela existe. Aliás, não existe não, desculpa, é descontínuo não, tá certo aqui. Ela tende para zero, mas ela não é definida no zero. Então, aqui é aberta. Tá? Depois, ela tende para o infinito aqui, eu tenho uma assíntota vertical, ela faz aqui, eu tenho um ponto de mínimo no 1, né? E depois tende para x mais 1. Tá bom? O que eu podia fazer uma análise aqui, para saber aqui, é se tende para aqui, para os valores superiores ou para os valores inferiores. Essa reta inclinada aqui. A gente podia fazer uma análise para verificar que aqui ela tende para os valores superiores e aqui ela tende para valores inferiores. Então, é um cuidado que eu tenho que tomar. Analisar se ela se aproxima por cima ou por baixo é uma boa dica para a gente não errar o nosso gráfico. E aí fica um detalhe. Uma função, ela pode cortar a assíntota sim, antes de atender para o infinito lá. O exemplo lá do seno de x sobre x, ela corta a assíntota várias vezes, tá? Então, ela pode cortar a assíntota sim em outros pontos. Mas lá no infinito, ela vai se aproximar daquela reta sem nunca tocar naquela reta, tá? A crítica que eu faço aqui também está faltando alguns pontos intermediários aqui para melhorar o meu gráfico aqui. Tá aí, o f de x é uma raiz cúbica desta função. Então, olha lá. Aqui meu domínio vai ser real, eu não vou ter nenhum ponto onde ela não é definida. A minha imagem aqui também é real. As raízes aqui vão dar raízes 1 e menos 2. Está aqui o b igual a 0, tá bom? Ele fez até um comportamento aqui para analisar o sinal da minha função. Então, sabe que ela vai ser negativa aqui para menor do que 1, positiva para cima do 1. Foi uma boa análise aqui inicial. Bom, aí ele foi para a derivada. Ao analisar a derivada, repara, aqui neste caso, a derivada não existe para 1 e para menos 2, só que 1 e menos 2 a função é definida. Então, 1 e menos 2 são pontos críticos. Eu preciso me preocupar com eles. Eles podem ser máximos, eles podem ser mínimos, ok? Eu preciso me preocupar com ele. Diferentemente dos casos anteriores, onde a função não era definida lá. E a derivada é 0, chega no x igual a 0. Então, aqui eu tenho 3 pontos críticos. Ó, o 0, o 1 e o menos 2. Entendido isso? Aí, vamos lá. Vamos analisar o sinal da derivada. Então, aqui, ó, eu estou analisando esta função aqui, ó. Tá bom? Como o denominador aqui,
ele dá sempre positivo, porque eu estou elevando ao quadrado, eu vou ter que analisar o sinal do x2 mais 2x. Então, ao analisar o sinal do x2 mais 2x, né? Isso aqui vai ficar x que multiplica x mais 2. É no zero. Aliás, as raízes são 0 e menos 2. Então, está aqui. 0 e menos 2. Então, é menos entre as raízes e mais fora. Tá bom? Olha o que vai acontecer aqui. Repara. O menos 2 e o 0. No 0, eu tenho decrescente e crescente. Então, o 0 é um ponto de mínimo. O menos 2, crescente e decrescente. O menos 2 é o ponto de máximo. E o 1, que está aqui, ó. O 1 aqui, ó, é um ponto para analisar. Ele está aqui no meio. Repara que o 1, a minha função, não está mudando meu crescimento. Ela é decrescente antes, decrescente depois. Então, por enquanto, eu não posso afirmar nada do 1. O que eu posso afirmar é que ele não é nem o máximo, nem o mínimo local. Tá bom? Vamos fazer a segunda derivada. Aqui, por exemplo, este aluno que fez esse exercício, ele botou um comentário aqui, eu nem botei aqui, ele bota assim, então, meus pontos críticos são 0 e menos 2. Está errado. Os pontos críticos são 0, porque a derivada é 0, o menos 2 e o 1, porque a derivada não existe. Tá bom? Aí ele faz a segunda derivada. Analisando a segunda derivada, ele faz todo aqui o comportamento dela. Ó. O sinal dela está aqui. Então, ela vai ter sinal de mais antes, de mais depois e de menos. Então, aqui aparece o 1. Ó. Então, minha concavidade aqui, botou concavidade para cima, depois concavidade para baixo. Concavidade para cima, depois concavidade para baixo. Então, neste ponto aqui, ó, eu tenho uma mudança de concavidade. Então, ao ter uma mudança de concavidade, eu tenho, na verdade, um ponto de flexão no 1, tá certo? O senhor comentou que ele errou no fato de não ter considerado ali o 1 como... não ter colocado que não era ponto crítico. Foi por isso que ele, na hora que ele traçou ali a análise do sinal da primeira derivada, ele não colocou 1 entre menos 2 e 0? Isso. Porque aqui, ele teria que ter botado 1 aqui no meio, aqui. Teria que ter colocado, tá? Sim. Ele não botou porque ele considerou que 1 não era ponto crítico, tá bom? Então, ao analisar isso aqui, ele chegou. Olha uma coisa que ele não fez aqui. Ele não verificou o ponto que a segunda derivada é 0. E o ponto que a segunda derivada é 0 é x igual a menos 2. E repara que interessante. A segunda derivada é 0, então em x igual a menos 2, e não é um ponto de flexão. Aí vamos lá. Eu não tenho assíntotas inclinadas, porque eu não tenho um ponto de continuidade. Aí eu analiso no infinito. Ao analisar no infinito, ele fez a análise aqui. Deu que vai ter uma reta x mais 1, e no menos infinito vai ter uma reta x mais 1 também. Tá? Calculou algumas imagens e está aqui minha função aqui. Então, olha só que interessante. Ó, aqui, nas assíntotas, concavidade para baixo, foi quem falou aí antes de começar o exercício. Concavidade para baixo, então me garante que eu vou tender para essa reta por baixo. Concavidade para cima vai tender nessa reta por cima. Olha o menos 2 aqui. É um ponto de máximo. A gente tinha verificado aqui, ó. Vamos voltar para cá, ó. Apesar da derivada não existir no menos 2, através do crescimento e decrescimento, eu plotei que ele é um ponto de máximo. Tá bom? A gente plotou pela mudança da concavidade que o 1 é um ponto de inflexão. Tá bom? E olha o menos 2. A concavidade no menos 2 não mudou. E não mudou, e a segunda derivada do menos 2 deu 0. E ele não é ponto de flexão, porque a concavidade... Então, o teste certo para a gente verificar que a segunda derivada que está me levando a um ponto de inflexão, o teste certo é a gente ver a mudança de concavidade. Então, vocês têm vários outros exercícios aí, tanto no Apostol como no Guidorize.